Olá, seja bem-vinda a mais um Mulher Fé em Deus. E no episódio de hoje eu resolvi trazer um tema super especial, que é o tema O Impossível de Deus. Em algumas pesquisas que eu estava fazendo pela internet, eu vi umas frases que me deixou com esse tema na cabeça e eu resolvi trazer aqui para a nossa abordagem. A primeira frase é: o limite de Moisés era o mar, e Deus abriu o mar. O limite de Ana era a esterilidade, e Deus a concedeu filhos. O limite do homem é a morte, e Jesus venceu a morte. E se a gente pegar essas frases, ler, e refletir sobre essas frases, a gente vai ver que Deus supera os nossos limites. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. E o limite de Deus é ilimitável. Deus não tem limites. Às vezes a gente tem uma mania muito grande de querer olhar e perceber Deus de forma humana. A gente tem uma mania de querer medir o poder de Deus com uma visão humana, uma visão não espiritual. E quando a gente faz isso, a gente começa a controlar, a pensar o que é que Deus é capaz de fazer por nós. A gente começa esse questionamento infinito sobre o que é que Deus vai poder fazer por nós, qual é a medida desse poder. A gente vai tentando controlar essa medida. E a verdade é que a gente não sabe. Porque os nossos olhos humanos, os nossos ouvidos humanos, eles não são capazes de pensar, de realizar, de idealizar tudo que Deus tem preparado dentro do impossível, dentro do seu poder ilimitado. E aí a gente traz esses exemplos, exemplos presentes na Bíblia, sobre os limites que Deus supera. Então, se a gente tiver em mente que Moisés, ele foi capaz de, por honra e glória do Senhor, foi um instrumento de honra e glória do Senhor, que fez com que Deus abrisse o mar. A gente vê que Deus, ele consegue transpor limites e barreiras que são naturais. Então, se ele mesmo criou o mundo, ele mesmo vai dar a providência divina para que aquelas questões que a gente acha que são intransponíveis, elas se transponham. Então, se a gente pensar numa visão humana, o mar é impossível da gente abrir. Como é que vai abrir o mar? Como é que essas pessoas todas vão passar? Como é que a gente vai liberar esse pessoal todo, esses escravos do Egito? Como é que eles vão conseguir passar por esse mar, que era o único caminho que eles tinham? Tantas pessoas juntas, mulheres e crianças, como é que elas vão ter forças para poder passar no mar? E Deus vai lá e realiza o milagre da abertura do mar, abertura da passagem. Deus transforma os limites humanos em oportunidades para a sua glória. Deus, ele transforma o que a gente tem de impossível em possível, do irreal em real. Então, muitas vezes a gente tende a questionar e dizer assim: será que Deus vai realizar esse milagre em minha vida? Será que Deus vai conseguir fazer tal coisa? E às vezes a gente até se questiona, a gente até nem quer sonhar tão alto assim, porque a gente pensa que é impossível. É impossível que aquele nosso sonho se torne realidade. É impossível que aquilo que a gente imaginou se torne material. É impossível, a gente até tenta sonhar menos, sonhar de maneira pouca, sonhar com o que a gente consegue realizar, sonhar até de uma maneira escassa. Em vez de a gente sonhar de maneira ampla, sonhar que a gente pode tudo, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, eu quero sonhar menos. Eu quero sonhar com o olhar humano, do que é possível, do que é palpável para mim. E aí a gente tem, o mar vermelho sendo aberto. E aí a gente tem a reflexão, Que mares você sente que na sua vida Deus precisa abrir? Quais são os limites que você acha que são intransponíveis, que eles precisam e que eles podem se transpor? Basta que você tenha fé e confiança em Deus.
O que você precisa nutrir em você para que esses mares, eles sejam abertos? Deus dê essa glória para você. Porque antes da abertura do mar, a gente tem que sempre lembrar da nossa preparação para a abertura do mar. O mar, ele não foi aberto de maneira à toa. Se você pensar, até o próprio Moisés teve a preparação. Então, teve o tempo que ele passou como príncipe do Egito, passou o tempo no deserto, passou o tempo do deserto, que é aquele tempo recluso, que é aquele tempo separado, que é aquele tempo de reflexão, até então que ele veio a realmente se tornar a pessoa que seria capaz, que seria dado a honra e a glória de liberar o povo da escravidão, o nosso povo da escravidão. E aí a gente tem também Ana, né? Se a gente pensar em Ana, a gente também vai ter um limite intransponível. A gente também vai ter um limite que até então para os limites humanos são difíceis, que era a esterilidade. Imagine a vergonha de uma mulher da época, de uma tribo. Todas as mulheres já tinham dado filhos, né? As mulheres já tinham chegado na idade de dar filhos e todas elas tinham filhos. Mas Ana era a única que não poderia ter filhos, né? Ana era estéril. E aí Ana se entristecia, provavelmente ela ficava se questionando por que ela naquela situação. Mas a perseverança em oração, em meio à dor, fez Deus conceder a ela um filho. Inclusive Samuel, que foi o grande profeta. E assim, né, mais um limite. Deus provou que mais uma vez os limites são transponíveis por ele. O que a gente pensa que é impossível, o impossível de Deus, ele é realizado. E aí a gente tem o limite da morte. Jesus venceu a morte. Então, se a gente pensar que o limite para todos os humanos, o fim de todos nós é a morte, e Jesus venceu a morte, é mais um impossível de Deus se realizando. Jesus é aquele que foi enviado pelo Pai, que veio para a nossa remissão dos nossos pecados, que veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele que deu o caminho da salvação, que deu direcionamento para nós. Ele foi também a realização do impossível de Deus. O impossível de se levantar frente à morte, frente ao que já estava feito, o que já estava, né, dado por acabado. E Jesus vence a morte. E aí eu continuo com essa, né, questão das frases e a gente pensar todo milagre na Bíblia surgiu de um problema que não tinha solução. E é verdade. Todo milagre, ele surge de um problema que a gente não vê solução, a gente não vê saída. Nossos olhos humanos, nossos olhos não espirituais, eles não são capazes de atingir a magnitude de Deus, o poder de Deus, que é muito maior do que a gente consegue conceber. Então a gente precisa nutrir a nossa perseverança, a nossa maturidade em Deus, a nossa oração, a nossa resiliência, para que a gente consiga ver além dos olhos humanos. A gente precisa parar de ter só um olhar humano, só um olhar material e passar a ter um olhar espiritual. Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E a experiência da Bíblia é uma experiência de vida. É uma experiência que nos dá a vida, nos torna ser vivo. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas para que nós tenhamos acesso à nossa vida, a vida que emana do nosso próprio Criador. E aí a gente pode pensar, né, na nossa oração como: Pai, me ajuda a enxergar o que o Senhor vê em mim. Pai, ajuda a enxergar o que eu não consigo ver, o que só o Senhor tem acesso. Pai, me ajuda a ter sabedoria para entender coisas que eu não sou capaz de entender, porque as nossas visões são limitadas. As nossas palavras são limitadas, os nossos ouvidos são limitados, os nossos sentimentos são limitados, mas o Deus que nos criou, Ele é ilimitado. Ele sabe cada propósito, Ele sabe tudo que colocou no nosso coração. Então é necessário que a gente peça a Ele sabedoria, discernimento,
para que a gente consiga enxergar o que a gente não tem poder de enxergar e continuar confiando mais e mais no nosso Senhor. E se a gente pensar numa resposta para este clamor? Se a gente pensar uma resposta para essa oração, a gente poderia pensar que Deus, por exemplo, podia dizer assim: ah, filha, quanta coisa boa eu tenho preparado para você. Porque Deus poderia dizer isso para você. E Ele diz. Muitas vezes a gente ignora o chamado de Deus, a gente esquece de ouvir o chamado de Deus, mas o chamado de Deus, ele está em todos os lugares. É uma mensagem que alguém te manda de última hora, é alguma coisa que você lê na internet, é um vídeo que você assiste que traz aquela frase, aquela palavra, é a leitura da própria Bíblia que nos traz essas informações do que Deus quer pra gente, do que Deus quer pro nosso coração. E a gente também pode pensar que ele também pode ser outra resposta, que é: filha, suas próximas lágrimas serão de alegrias. Eu vou fazer tudo novo. Então, essa capacidade de a gente entregar a nossa vida a Deus faz com que Ele devolva também de maneira de renovo. Ele renova a nossa vida. Ele faz com que a gente seja novo, que a gente se torne vivo nele novamente. Então, nada é mais forte que ver Deus operar onde todos diziam que era impossível. Que frase linda essa, né? Nada é mais forte que ver Deus operar onde todos diziam que era impossível. E é verdade. Quando a gente realiza o impossível, a gente fica inebriado pelo impossível. Porque a gente não consegue conceber, parece que o nosso cérebro ele não consegue entender que o impossível se realizou. E por isso que a gente precisa orar, por isso que a gente precisa esperar e a gente precisa confiar no Senhor, que tudo será realizado. As coisas de Deus, elas precisam de tempo, elas precisam de maturidade espiritual, mas elas vão acontecer no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo que nos encontra de maneira perfeita. Então, a mensagem de hoje é: ore, espere e confie. Ore, espere e confie. O impossível de Deus vai acontecer. O impossível de Deus vai se tornar realidade. Se você anda com o coração angustiado, amargurado, você anda com pensamentos tristes, negativos, ore, peça a Deus. Ele vai trazer a clareza. Peça: oh meu Deus, eu preciso enxergar o que nesse obstáculo eu não consigo enxergar. Eu preciso de clareza para que o Senhor me endireite os meus caminhos, me ajude a enxergar o que eu não consigo enxergar, a entender o que eu não consigo entender, a ouvir o que eu preciso ouvir da palavra do Senhor, para que eu entenda cada vez mais como manter a intimidade com o Senhor, uma conexão com o Senhor. E aí eu finalizo colocando uma das frases que eu mais gosto, que é: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Jesus vive. Ele superou a morte. Ele ressuscitou. E porque Ele vive, a gente pode crer que um amanhã vai existir. Um amanhã de renovo, um amanhã restaurado, um amanhã do impossível, um amanhã de milagres. Um amanhã que vai nos fazer melhores. E é com essa mensagem de esperança que eu encerro mais um Mulher, Fé em Deus. Espero que você consiga entender essa mensagem, que essa mensagem tenha sido importante para você. Espero também que você compartilhe essa mensagem, distribua essa mensagem, divulgue essa mensagem com quem você ama, com seus grupos de amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar mais e mais pessoas a entender o poder e a potência, a magnitude desse Deus que é todo poderoso. E nós nos vemos no próximo episódio. Então até a próxima!